Boa noite para os amigos Anderson Volupec, Gustavo Oliveira, Paulo Cases e o nosso amigo Ari Alexandre. Hoje é a aula número 24, é a última aula da proposta do curso de atado online que eu estou disponibilizando no YouTube para motivar novos adeptos na modalidade. E hoje eu não vou falar muito, não vou contar muita história, porque não tem necessidade, que é praticamente uma continuação do que foi tratado na aula anterior, que foi a aula número 23. Eu não quis usar um nome específico com relação a esse padrão de atado, resolvi chamar de bug, né, que vai imitar um bicho que vai flutuar na superfície, como se fosse o da última aula, que foi um besouro, no caso um Foam Beetle, que foi assim que foi colocado no YouTube, e dessa vez o vídeo eu vou chamar de Patagonian Foam Bug. Diferente de muitos padrões de atado feitos com espuma de EVA, esse padrão especificamente que eu vou mostrar nessa última aula retrata um padrão que eu aprendi a atar em uma de minhas viagens que eu fiz para a Patagônia. Na realidade, eu já estava acostumado a ver esse padrão de atado basicamente desde 2010 ou 2008, acho que foi 2010, quando eu vi pela primeira vez lá na Patagônia, quando o guia Alejandro Clapp, ele me cedeu uma mosca para poder pescar na superfície. De longe vocês vão achar que é um besouro, e cada um vai chamar do nome que bem quiser. Eu vou chamar de bug porque não retrata especificamente um padrão que se caracteriza em diversos vídeos que vocês podem ver no YouTube. Então vamos chamar de bug, que fica mais prático para poder se referenciar a algo que é um bicho que vai ficar flutuando na superfície. Uma imitação de um inseto terrestre, sem características específicas de silhueta. Entre os próprios guias, eles chamam de Foam cicada. Ele como no caso seria uma imitação com uma silhueta de uma cigarra pequena, uma pequena cigarra, porque as cigarras podem se tornar insetos bastante grandes. Como é uma imitação de um inseto de porte terrestre maior, eu também vou mudar o anzol que vai ser utilizado, com características próprias para esse padrão de atado. Então, primeiro eu vou trocar de câmera aqui rapidamente. Eu poderia mostrar todo o material que eu vou utilizar, né? Um de cada vez, fio de atado, etc e tal, mas eu vou deixar para apresentar durante o vídeo do atado, porque é basicamente a continuação da aula anterior, onde eu pude explicar detalhes, particularidades. Dessa vez, se eu tiver que dar algum detalhe, alguma observação, eu vou trabalhar com a câmera de close-up. E é o que eu vou fazer exatamente nesse momento. A princípio, eu coloquei este anzol para poder caracterizar algo que eu quero explicar. A primeira questão é que não é um anzol pequeno. É claro que fica difícil vocês, ao olhar, ter algum tipo de visão imediata ou de característica referente ao tamanho dele. Mas é um anzol com características específicas. Este aqui que eu estou mostrando é a haste mais alongada. Tá? Esse anzol aqui é o número 5262 da Tienco, que ele tem como característica separar ninfa. Tá? Eu vou agora trocar, porque eu não vou trabalhar com esse anzol. Eu só estou evidenciando algo que eu já discuti com vocês aqui várias aulas. A haste é reta. Tá? E não é o caso do atado que eu vou fazer. Tá? O atado que eu vou fazer, ele pode ser feito com dois tipos de anzol. Esse anzol que está aqui, inclusive, se eu não sei se foi o Ari que comentou
no nosso último encontro de atado, semana passada, sobre um anzol que tem uma curvatura própria aqui. Não sei se foi o Ferman, mas foi algum dos amigos que não soube dizer na hora o código do anzol. Mas esse anzol aqui é um 200R da Tienco. Tá? Então ele tem apenas uma seção, uma pequena seção que é reta aqui na frente. Eu vou usar a pinça que os dedos é muito grande. Tá? Então ele tem uma pequena seção aqui. Deixa eu colocar ele na posição para vocês aqui. E ele tem uma pequena seção que é reta. E o restante dele é curvo. Então vocês já podem imaginar que vai ficar um atado exótico, diferente do que vocês já viram até hoje. Possivelmente vários amigos que vão ver esse vídeo estarão vendo esse padrão de atado pela primeira vez. Outro anzol que pode ser utilizado, também eu estou especificando o código da Tienco, porque serve como padrão mundial. Tá? Este aqui, ó, esse anzol que está aqui, ele tem o código de 2312 da Tienco. Tá? E existe um outro que tem uma pequena curvatura aqui no olhar, bem nesse ponto que está aqui. Existe um anzol que fica com o olhar um pouco mais para baixo. Então existe uma semelhança muito grande entre esse anzol que eu estou mostrando e o anzol anterior. Eu vou voltar ao anzol anterior. Uma das diferenças básicas entre ele, além dessa curvatura que está aqui, é a questão também relacionada a uma pequena diferença de abertura. Eu vou tirar novamente e vou voltar a esse anzol que eu vou trabalhar com ele hoje. Tá? Ele tem uma pequena diferença na curvatura aqui embaixo também. A ponta do anzol é ligeiramente direcionada para o olhar. Ela tem uma pequena... Ela tem uma inclinação que aponta para o olhar. Então isso torna o gap, isso torna o vão desse anzol um pouco mais fechado. E é exatamente esse detalhe que é a característica desse padrão de atado que eu vou fazer. Eu só estou colocando ele numa posição boa para que eu possa trabalhar e também que eu possa mostrar, né, como eu estou fazendo aqui agora, eu mudo a inclinação da morsa para que possa ficar melhor visível. E agora eu vou colocar na posição que eu quero. Né? Seguindo os conceitos tradicionais que eu sempre fiz com vocês, eu poderia, nesse exato momento, trabalhar com um fio de atado um pouco mais fino do que esse aqui é de 210 denier. Eu poderia trabalhar com um de 140. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ter melhor entendimento do que eu quero dizer. Né? Eu tenho o meu carretel de 210 denier. Vou colocar nessa bobineira aqui. Tá? Eu vou usar o bobbin thread para poder guiar o fio de atado. Tá? Você vai passar o fio de atado pela alça do bobbin thread. E depois você vai puxar o bobbin thread para fora e ele traz o fio de atado. É um fio de atado bastante grosso, tá? Bastante grosso. 210 denier. É bastante raro eu fazer uso de um fio de atado assim. Eu dou preferência mais fino um pouco. Mas eu sei que muitas pessoas não têm um fio de atado fino para poder trabalhar. Então eu vou continuar trabalhando com esse aqui para que vocês possam ver que existe possibilidade e não só existe, como também devemos fazer uso de um fio de atado mais grosso quando estamos montando uma imitação de um inseto terrestre. Eu vou fazer a troca do meu óculos aqui para que eu possa melhorar o controle de fio, da colocação do fio de atado. Diferente das outras vezes, eu nunca, em todas as últimas aulas, eu sempre comecei colocando um fio de atado aqui atrás, deixando um vão aberto na frente.
dessa maneira que está assim, ó, que eu estou fazendo aqui assim, ó. Né? Sempre trabalhei dessa maneira com vocês e hoje eu vou contrariar tudo que eu fiz, porque eu não vou ter finalização aqui atrás. Eu não vou fazer nenhum tipo de finalização perto do olhar. Então eu já posso começar a colocar o fio de atado bem rente ao olhar do anzol. Né? Você pode, se quiser, levantar, você levanta em 45 graus o fio de atado, para que para cada volta que você vá dando aqui, ele vai guiando. Né? Ele vai escorregando um no outro e vai guiando para você. Ele vai guiando e vai colocando o fio guia exatamente na parte superior da haste do anzol. Né? Vocês podem ver que eu estou fazendo preenchimento com atenção, porque realmente eu vou ocupar uma parcela grande do corpo do anzol. Tá? Eu vou agora voltar, levei até onde eu quis, levei até o ponto que eu tinha interesse de levar. Deixa eu corrigir uma falha aqui. É que esse meu fio, não sei por que motivo, ele tá partido aqui. Tá? Então eu vou dar um giro rapidinho no bobbin. Fica com um macete também para vocês. Né? Eu estou dando um giro no bobbin. Vou cortar esse excesso aqui. Cortei esse excesso. Né? Estou dando um giro no bobbin e agora eu vou dar 2 voltinhas aqui atrás e vou voltar para frente. Pronto. Agora vai volta. Vocês podem ver que ficou um fio aqui, né? Porque infelizmente esse fio tá desfiando um pouquinho. Isso também não é problema nenhum. Tá? Continue levando o fio de atado. Né? Uma das raras vezes que vocês vão ver eu fazer esse tipo de atado, levando ele até o final e voltando até o olhar. É mais do que correto que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma cama para poder fazer a montagem e a colocação da borracha de EVA. Agora eu posso cortar esse fiozinho que está aqui perdido, que está me incomodando. E agora eu tenho aqui em cima, revestindo a haste do anzol, uma quantidade razoável de fio de atado para que eu possa agora fazer o ponto de montagem. Então eu vou explicar para vocês alguns detalhes com relação a esse ponto de indexação que está aqui. Né? Então se vocês forem dividir, daqui até o ponto inicial em 3 partes, né? Você tem 1, 2, 3 partes iguais, né? Vocês podem parar o fio de atado no primeiro terço, tá? Ou o mais próximo possível do primeiro terço. Evitem deixar muito na frente, né? Ou seja, mais uma vez estou contrariando tudo que é tipo de atado que eu já fiz com vocês até hoje. Tá? Então eu tenho a espuma cortada aqui. Eu tenho 2 espumas cortadas aqui. É um pouco diferente a espessura. Então, são pequenos detalhes que passa despercebido, porque o objetivo é você ter algum tipo de padrão de igualdade para quando você for atar uma sequência de moscas. Então, nesse caso, eu tenho aqui essa versão foi a mesma que eu utilizei na última aula. Vocês podem observar que ela está um pouquinho mais fina do que a ponteira do anzol. Então essa espuminha mais estreita eu vou usar no anzol menor. E essa aqui é um pouquinho mais larga. Né? Ela está passando aqui por cima da curvatura do anzol e está passando da ponta um pouquinho mais abaixo da ponta. Então fica mais adequado para o padrão de atado que eu quero fazer. Então, para quem gosta de trabalhar com milímetros, na última aula eu fiz esse corte aqui com 7 milímetros e hoje eu fiz esse corte aqui com 8 milímetros. Usei uma base de corte e o estilete de corte, né, para poder, junto com uma régua, né, que vai servir como guia, fazer o corte certinho da espuma. Essa é uma espuma de célula fechada. E agora eu vou fazendo uso da tesoura, né? Vocês podem fazer uso de diversos tipos de tesoura. Essa aqui, por exemplo, eu separei hoje
E é uma tesoura para cirurgia nos olhos. Então eu fui numa loja de material cirúrgico e vi essa tesoura, gostei e comprei. Com relação ao corpo que eu vou fazer aqui, tá? Existem matrizes de corte. Então seria uma dica para que vocês pudessem, quem sabe, quem tiver interessado em comprar uma matriz de corte que funciona como um carimbo, né? Você coloca em cima da espuma, pressiona e ela corta. No meu caso, eu vou ser bem singelo, bastante simples mesmo, e vou usar a tesoura para poder fazer um corte mais arredondado aqui no final. Então eu vou tirar apenas no visual, tá? No visual eu vou começar a fazer um corte, trazendo uma ligeira curvatura para trás, né? Pode ser que não fique com precisão, mas eu vou procurar também manter esse corte começando próximo de onde o outro foi. Pronto, então eu já tenho aqui, ó, se eu tiver que corrigir algum cortezinho aqui, eu faço uma pequena correção e agora eu arredondo aqui a pontinha atrás. Não fica a mesma coisa que uma comprada com corte a laser, né? Com corte a laser vocês podem, já está sendo comercializado lá na Marcelo Zur, né? Já está sendo comercializado algumas matrizes já cortadas para que possa fazer uso para fazer um inseto terrestre. Mas o que eu quis aqui é só dar uma pequena arredondada aqui na parte de trás. Em alguns casos, você poderia passar bem suavemente o isqueiro de longe, tá? Mas cuidado, que se vocês passarem com muita intensidade, pode deformar. Então passem de longe mesmo, apenas para dar uma pequena arredondadinha, não precisa fazer nada demais não, tá? Pronto. Já tem aqui o formato que eu quero. Prontinho. Aqui eu posso mostrar melhor. Um instante, por favor. Um instantinho, por favor. Pronto. E agora eu tenho a parte final arredondada. O que pode ser feito aqui agora? Nesse caso aqui. Tá? Você vai... Dá um acerto melhorzinho um pouquinho. Pouca coisa, um instantinho só. Depois eu vou tentar fazer e não vou conseguir fazer com ela já montada no corpo do anzol. Fica difícil depois fazer qualquer tipo de trabalho, né, de acerto. É claro que uma ferramentinha de corte aqui, um gabarito de corte, seria fantástico, mas estou mostrando para vocês que dá para fazer na mão. Indexei. Então aqui eu tenho o final do meu anzol, tá? Essa parte aqui é a parte final da curvatura, e eu vou colocar essa parte final, né, passando um pouco dessa curvatura final, que é o comprimento total do anzol. Então, eu não gosto de medir por aqui. Eu gosto de colocar a unha encostada na morsa. Você leva, encosta na unha, né? Eu tenho um espaço aqui entre o aço e a morsa, que serve como alinhamento. Você cria esse espaço visualmente. E agora você encosta a espuma em cima e vai fazer essa medida que está aqui. Tá? Então isso serve como alinhamento, até onde você levar. Se você colocar muito comprido, vai ficar muito esticado. Eu não recomendo um tamanho tão longo. Se colocar rente a essa curvatura, vai ficar um pouco pequenino. Então eu prefiro afastar aqui no visual e eu vou usar a minha unha como batente para poder limitar a passagem. Tá? Esse trabalho é feito com cola. Tá? Então eu uso cola aqui no caso. Só um instantinho. Eu vou levar um fio de atado um pouco para trás e vou retornar para indexar de novo. Pronto, eu só fiz uma cama maior um pouco para poder colocar cola aqui. Tá bom?
Indexei aproximadamente 1, 2, 3, no primeiro terço da parte de linha. Tá? Agora eu vou colocar a cola. A cola que eu estou usando é cianoacrilato. Essa aqui é da marca Loctite, mas você pode usar a marca que você quiser. Né? É uma cola instantânea. Tá? Coloca uma quantidade apenas nessa parte que está aqui. Não precisa mais do que isso. Hoje eu vim prevenido com papel para poder tirar o excesso. Né? Vamos fechar a cola para não causar nenhum tipo de problema. Né? Eu tenho aqui a minha ferramenta para espalhar a cola. Essa ferramenta aqui é uma agulha, um bodkin. Então eu agora dou uma pequena espalhada aqui, ó, e tiro o excesso no próprio papel toalha que eu tenho aqui na minha mão. Não precisa passar cola no restante do corpo. Mas se você quiser passar um pouquinho, você pode passar, mas não recomendo, porque corre risco de colar nesse momento. Eu recomendo passar cola somente aqui. Tá? Você pode levar até um pouco mais à frente, se quiser. Tá? Daqui para frente, ó, daqui para frente. Daqui para trás, não. Senão você vai ter a curvatura. Tá? Então eu vou medir novamente. Fiz a medida, encostei, alinhei, gabaritei e coloquei, vou olhar se tá no centro certinho. Tá? Eu virei. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? Olha aqui, ó. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Eu tô centralizando o anzol com a espuma, tá bom? Então eu tenho aqui a posição dele já centralizada, tá? E agora eu vou fazer uma curvatura aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou forçando a espuma para fazer uma curvatura. A primeira volta frouxa, a segunda volta e a terceira volta frouxa também. Agora eu posso visualizar se está no centro certinho aqui embaixo, tá? Para mim está no centro e o comprimento está bom. Eu só tenho que acertar aqui a inclinação, tá? Então antes de eu puxar e apertar, antes de eu dar o último apertão que vai colar tudo, né? Eu vou colocar mais uma gotinha de cola bem aqui, ó. Sem muito exagero. Pronto, já coloquei. Agora eu vou dobrar o corpo, vou segurar esse corpo aqui e vou dar um apertãozinho aqui para frente. Dessa maneira que eu estou fazendo. Assim, já apertei, observa que ele estrangulou, né? O anzol está centralizado, está estrangulado. Dei mais um puxãozinho para estrangular mais um pouco. Dei mais uma volta, duas, pronto. E agora, naturalmente, o corpo levantou. Observa que levantou para frente, né? Ele levantou para trás, levantou para frente. É esse efeito que eu quero que aconteça no momento em que eu estrangulo o fio de atado. Tá? Uma vez que eu conseguir esse efeito... Fala, capitão, boa noite. É o Paulo de Londrina, tudo bom? Olá, Paulo, como é que vai? Boa noite, rapaz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu agora posso trabalhar com a parte que eu quero dar a melhor visualização. O que eu vou fazer daqui a pouco é dobrar isso aqui, ó. Tá? Eu vou dobrar isso aqui. Tá? Eu vou fazer uma dobra. E eu agora posso trabalhar com a visualização desse bicho. Então vocês têm várias opções para poder ter para visualização. A primeira seria poliarne, né? Um fio de polipropileno. Tá? Aqui na embalagem fica difícil de visualizar. Aqui fica mais fácil de visualizar. Vocês podem trabalhar com fio de outra cor, uma cor mais intensa, como, por exemplo, laranja, ok? É esse aqui que eu tô mostrando. É um Polypro Yarn também, na cor orange, laranja. E alguns amigos, inclusive, gostam até de misturar
uma cor com a outra. Então fica também como possibilidade fazer esse trabalho aqui com duas cores. Eu não vou cortar muito material, né? Não vejo motivo de cortar muito material, porque esse material já tem uma quantidade razoável aqui só nesses pequenos 3 centímetros que está aqui. Então eu vou aproveitar esse ponto que está aqui e vou fazer o corte. Vou fazer o corte. Vocês podem ver que está o corte está bem alinhadinho. Tá? Esse corte aqui, eu estou segurando ele como se fosse mesmo uma fita. Tá? Então vocês podem colocar ele aqui por cima. Apoia com suavidade. Tá? Se passar um pouco para frente, depois a gente corta. Prende com 2 voltas, é o suficiente para daqui a pouco a gente fazer o corte, tá bom? Eu vou rebater para ver a necessidade do corte, de quanto que eu quero. Tá? Então existem algumas pessoas que estão fazendo um mix para poder chamar atenção. Tá? Então fica uma dica aqui, eu vou aproveitar hoje para fazer essa montagem com mix de 2 cores. Tá? Eu tô pegando aqui outro pedaço, também pequeno, tá? Eu vou cortar e vou levar para lá, para que vocês possam ver o efeito que vai dar. Né? Essa pequena diferença de tom aumenta bastante a visibilidade. Coloca também aqui. Eu vou prender também com 2 voltinhas. 1, 2. Pronto. Já coloquei. Agora eu vou fazer o corte daqui de cima. Tá? Esse corte que está aqui, eu posso fazer agora ou posso fazer depois. Eu vou fazer depois para que vocês possam ver que vai ficar bastante firme. Tá bom? Então agora o que eu tenho que fazer aqui? Tá? Eu tenho que rebater para poder formar a cabeça. Tá? Mas quando eu for rebater isso, eu não quero esse excesso de polipropileno aqui. Eu fixei o laranja com 2 voltas e agora eu estou fixando o branco com 2 voltas também. Né? Vejam que deu uma diferença de largura devido a serem de marcas diferentes. Um é da Orbis e o outro é da Vaps. Esse tipo de coisa acontece. Vai ser até interessante ter essa diferença de cor, né, de largura e de cor, para poder ter um bom contraste de visualização. Tá? Então, uma vez que eu estou com ele na posição que eu quero, eu posso até, se fosse o caso, eu posso até dar uma estrangulada nele aqui. Né? Quando for estrangular, o único macete que eu posso dar para vocês aqui é que vocês evitem puxar para baixo aqui assim, ó, né? Puxando para baixo. Né? Levanta a bobineira e puxa ela para cima, tá? Para poder dar um estrangulamento. Né? Se você quiser, você poderia até fazer um corte, fazer um whip finish aqui. Eu não vou fazer porque está bem preso. Uma vez que eu sei que está bem preso, eu vou cortar esse excesso que está aqui. Eu vou cortar com a outra tesourinha, que a outra tesourinha ela corta melhor quando eu quero trabalhar material pequeno. Pronto, cortei e agora eu acerto aqui, ó. Pronto. Tirei o excesso de um lado, tirei o excesso do outro. E agora eu posso fazer a dobra. A dobra é bastante simples, tá? A dobra não é puxando isso aqui para trás como eu estou fazendo, não. Tá? Você vai manter o alinhamento da espuma com o olhal. Tá? Então você vai ficar um alinhado com o outro. Tá? Como eu vou fazer essa dobra, eu vou aproveitar e vou fazer uma colagem também. Com essa colagem eu vou fazer com que crie um shape, né? Crie uma forma mais compacta usando cola. Então eu vou colocar um pouco de cola, a mesma cola, cianoacrilato. Eu vou colocar aqui por cima. Deixa eu colocar meu óculos, que eu tiro, coloco. Pronto. Vou colocar aqui assim, ó. Eu vou tirar o excesso.
O excesso eu vou tirar porque vocês sabem que eu vou evitar de deixar uma quantidade muito grande de cola. Então eu vou espalhar aqui primeiro, tá? Se quiser passar no fio de atado, pode, tira daqui, passa no fio de atado aqui atrás. Cuidado que ela pode vir para a mão, né? Quando eu apertar aqui, ela pode vir para a mão. E agora eu vou fazer aquela dobra, respeitando as medidas que eu havia comentado. Coloquei na posição, medi, deixo deitar o anzol para que eu possa visualizar. Pronto, alinhei com o olhar aqui embaixo, está bem alinhado. E agora eu vou dar 2 voltas frouxas aqui em cima, 1, 2, 3 voltas frouxas, tá? E vou dar um aperto aqui de leve para a cola funcionar, né? Ou seja, eu estou agora realmente fazendo a colagem como deve ser feita. Deixe-me apertar aqui um pouquinho. Vocês podem ver que eu tô pressionando. E eu agora posso, inclusive, fazer o estrangulamento, né? Fio de atado por cima. Vou repetir, não é por baixo. Fio de atado por cima. Tá? E ó, puxa para cima, puxa para cima. Puxou, completa a volta. Pronto. Agora eu tô com a mosca bastante pressionada aqui. E eu posso dar um corte final. Esse corte aqui de cima, tá? Vocês não precisam criar muita sofisticação desse corte não, tá? Vocês podem fazer o corte rente, tá? Vocês podem fazer o corte rente, né? Vocês fazem assim, mantém a espuma para cima, pinça com o dedo médio, com o indicador e o polegar, tá? E aponta a tesoura. Deixa eu mudar de cor aqui para ver se essa tesoura com a ponta prateada fica mais visível. Um instantinho só. Pronto, essa tesoura eu estou trocando prateada. Então, ela também tem um pouco mais de comprimento de ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escorregando a tesoura até o limite que eu estou batendo com ela no poliarne. E aqui eu faço o corte. Tum. Pronto, um corte desse jeito que está aí. Ainda sobrou um pedaço que pode servir para um outro besouro. Tá? E aqui em cima, tá? Vocês vão fazer o corte. Vocês vão fazer o corte reto. Vocês querem medir o corte. Então, para medir esse corte aqui, você faz ele na metade do corpo, um pouco mais acima da metade do corpo. Assim. Pronto. Eu tenho aqui o bicho, né? O bicho fica com formato assim. O anzol fica saindo aqui por baixo. Observa que o corpo está solto, né? O corpo fica livre. Está colado, né? Para evitar de ter movimento. E eu agora vou montar as perninhas. Eu tenho uma aqui na cor escura e tenho uma aqui na cor mais clara, tá? Talvez se eu mostrar com mais detalhes, vocês possam visualizar melhor. Aqui, ó, eu tenho essa coleção de pernas aqui, num tom puxado por laranja, muito parecido com a cor do poliarne. E eu tenho aqui também, numa cor mais escura, que é essa aqui, ó. Né, que é roxo, só que eu estou pegando a parte central, que é preta, tá? Então eu vou colocar essas duas aqui, essas duas lado a lado, não precisa estar exatamente do mesmo tamanho, tá? Eu apenas vou posicionar de modo que eu tenha as duas na lateral do corpo da mosca. Na lateral, tá? Eu estou colocando os 2 X, um em cima do outro. Estou usando meu dedo indicador como guia, né? O meu dedo indicador está mantendo eles na posição. Vou prender com uma volta frouxa, 2 voltinhas frouxas. Não precisa mais frouxo do que isso, tá? Se quiser
Se você achar que uma das perninhas ficou um pouco mais curta, você ainda pode puxar que ela vem, né? Ela vai andando suavemente para frente, para ficar na posição que você quer. Tá bom? Então eu tenho aqui, já coloquei as duas na posição que eu quero, e agora eu vou trabalhar com esse lado de cá. É a mesma coisa, tá? Eu vou colocar as duas, uma em cima da outra, né? Observe que eu coloquei a laranja por cima da preta. Evidentemente eu vou respeitar também a colocação das duas, né? Observe que eu não apertei o fio de atado. O fio de atado tá colocado bem simples mesmo, tá? Com 2 voltinhas foi suficiente para poder prender aquelas perninhas. Vou colocar o meu dedo indicador alinhando as 2 perninhas na lateral, tá? E agora eu vou dar mais 2 voltas, uma sem apertar, 2, só o peso do bobbin, para que eu possa agora o quê? Para que eu possa fazer o alinhamento delas na posição que eu quero, certinha. Tá? Então eu tenho aqui todas elas colocadas na posição correta. E vou agora fazer o aperto final. Tá? Eu poderia trabalhar com cola nesse momento, mas eu não estou com vontade de trabalhar com cola, não. O que eu quero fazer é colocar as perninhas na mesma altura, para quando essa mosca aqui pousar na água, ela vai, as pernas vão ficar no mesmo nível do lado esquerdo e do lado direito. Se eu cometer um erro aqui agora, ela vai ficar bem estruxa mesmo. Agora eu posso fazer o aperto final, puxando para cima, 1, 2, e pronto. 2, e agora eu vou trabalhar com a ferramenta de finalização chamada Whip Finish, tá bom? Dei a primeira volta, tomando cuidado para não morder nenhuma das perninhas, tá? Para evitar de estrangular elas. Pronto. E eu agora vou fechar o nó aqui por baixo. Pronto. Fechei o nó. E vou cortar o fio de atado. E passar cola. Tá bom? Cortar o fio de atado. E agora eu vou passar cola. Se eu perceber que tem algum desalinhamento, essa é a hora de alinhar antes de passar cola, tá bom? Então eu tenho aqui... Em vez de passar cola, eu vou fazer uso daquele Red Cement que eu gosto de fazer uso. Né? Esse Red Cement aqui é bom. Primeiro que essa cola cianocrilato, ela tem tendência de... Ela tem tendência de ficar esbranquiçada. Pronto. Então agora eu vou aplicar o Red Cement com atenção também, né? Com atenção. Olha o excesso. Cuidado com o excesso, hein, gente? O excesso escorre. Tá? Então eu vou usar o aplicador. Colocar no fio de atado. Vou colocar na lateral, onde estão as pernas. Observe que eu estou usando a mesma... eu não estou pegando mais material, eu estou simplesmente puxando o material que já está no pincel, para que eu possa colocar... Eu tô tendo um certo zelo para colocar, porque eu gosto de colocar o Red Cement com atenção, tá bom? Deixa eu passar aqui novamente. Vou colocar agora aqui por cima. Observem que eu comecei passando lateralmente, puxei a ponta da agulha para cima. Pronto. Já tenho material suficiente aqui de Red Cement. Se vocês quiserem proteger, né, proteger o fio de atado, então vocês podem passar um pouco de Red Cement aqui, ó, no fio de atado aqui na frente. E também um pouco de Red Cement no fio de atado
aqui de trás. E nós já estamos com o nosso bugzinho pronto. Deixa eu só dar uma pequena torção aqui nas pernas para poder cortar, né? Que agora é a hora do corte. O corte é bastante simples, né? Os guias gostam de colocar as pernas de trás um pouco mais alongadas aqui na frente. Então você pode seguir uma proporção com relação ao corpo, né? Você estica com suavidade, né? As duas perninhas de trás, né? Estica um pouquinho, sem fazer a função elástico, né? Só faz e corta um pouquinho depois. Assim. Repete o exercício do outro lado, né? Posiciona. Essa aqui já estava no tamanho certo. E agora você aqui na frente, você vai esticar e vai colocar um pouco à frente do olhal. Eles gostam de botar a perninha um pouquinho mais curta. Um pouquinho mais curta, de nada, pouca coisa mais curta. Estica com suavidade, sem fazer o efeito elástico, né? E corta na frente. Pronto. E agora você tem aí o bug. O bug já está montado. Qualquer tipo de acerto que for fazer, ainda tem tempo porque vai secar, né? Ele vai secar e vai ficar na posição. E está aí o nosso bug patagônico. Receita que eu aprendi a fazer com os guias da Patagônia Argentina, aonde o anzol fica exposto, né? A parte de baixo do anzol, ela fica totalmente exposta.